Sim, parece que a tal da greve teve um impacto real no número de pessoas que acompanham a Twitch diariamente, no dia em que ela aconteceu, e que alguns representantes da Twitch até fizeram reuniões com os tais, entre aspas, grevistas, mas não foi com os brasileiros. E muito provavelmente os brasileiros não tiveram nada a ver com isso. E na verdade, se bobear, a maior parte das pessoas que participaram disso não devem ter nem ideia do que tá rolando aqui no Brasil com o nosso apagão e sindicato. E agora nós vamos entender tintim por tintim do que aconteceu, assim que você conheceu nossos patrocinadores, a News Crypto, que é uma plataforma séria de trade de criptomoedas, feita tanto para iniciantes quanto para veteranos no mercado, com ferramentas de monitoramento gráfico, indicadores personalizados, notícias curadas por especialistas para você saber o que está acontecendo no mercado e até mesmo alguns cursos para você aprender um pouco mais sobre as tecnologias, indicadores e como funciona o mercado no geral. Eles também têm integração com as principais plataformas financeiras e um grupo gratuito no Telegram, no qual você pode entrar aqui na descrição para aprender mais sobre criptomoedas e mostrar que o canal aqui tem uma certa força. Então, se você tiver interesse, ajuda lá os caras. E além de ajudar os caras, você vai estar se ajudando a aprender sobre o mercado e ajudando o canal aqui, beleza? Muito obrigado. Vamos lá. Algumas semanas atrás, eu cobri aqui algumas das mudanças de monetização que estava acontecendo na Twitch, o surgimento de dois movimentos, a União Streamer, que antigamente era chamada de sindicato, e o apagão da Twitch, que é um movimento grevista, anticapitalista e etc, etc. A minha análise foi focada nas reivindicações do tal do sindicato e na greve que tinha acontecido no mês passado. Mas agora, no começo desse mês, na verdade um dia antes de eu estar gravando esse vídeo, rolou uma outra greve, esta de proporções mundiais, que de fato causou impacto na Twitch. A Day of Twitch, que não só, mesmo antes de demonstrar sua força com a greve em si, já tinha conseguido reuniões com alguns responsáveis da Twitch lá na gringa, como também causou uma queda de 1 milhão de usuários ativos acompanhando no momento de pico da tal da paralisação. E para você entender isso aqui, você tem que entender primeiro como é que o movimento surgiu e quais são as motivações dele, que são bem diferentes do que rolou aqui no Brasil. Porque é o seguinte, lá na gringa não rolou reajuste de preço de sub e as pessoas não passaram a subitamente ganhar menos com subprime, que nem aconteceu aqui. Na verdade, essa paralisação vem de alguns problemas que a Twitch sempre teve. Não é novidade pra ninguém que o sistema de moderação da Twitch é no mínimo inconsistente. Os caras muitas vezes banem pessoas que não fizeram praticamente nada por tempo indefinido, se recusam a banir streamers meio safadenhas que fazem conteúdo indecente, que até mesmo viola as diretrizes da comunidade. Sério, teve um caso de uma moça dessas que achou tão injusto o fato dela não ser banido, que ela mesma se auto-baniu e ficou sem fazer live por uma semana, ou coisa desse tipo, uma doideira. E esse é um problema tão esquisito, mas tão grave, que até pouco tempo atrás, a Twitch nem sequer explicava o motivo do seu banimento, ou apontava qual foi a live que gerou o ocorrido. E além disso, as ferramentas de moderação de chat da Twitch não são muito boas. Eles têm algumas palavras que são automaticamente banidas e que você pode configurar, tem um filtro lá no chat, coisas que são proibidas, mas ainda assim, existem diversas falhas de segurança que permitem com que trolls, spammers e gente mal intencionada abusem dos sistemas que eles têm lá. Por exemplo, é muito fácil você criar contas com bot na Twitch. E com contas de bot, é muito fácil você spamar o chat de uma pessoa ou até mesmo spamar follows na live dela. Teve uma live, por exemplo, em que um espertalhão criou bots pra me dar seguidores em massa e fazer o meu alerta na live ficar piscando e fazendo barulho durante a live inteira e atrapalhar a transmissão. Já aconteceu também de um fulano muitíssimo da pá virada abrir o meu chat, começar a comentar diversas vezes com o mesmo bot e pouco tempo depois mandar vídeos inapropriados com miniatura aparecendo e tudo de genitálias afrodescendentes no meu chat. Não é uma piada. Isso aconteceu e eu evidentemente não posso mostrar aqui na tela porque, né? Enfim, esse é o tipo de coisa que acontece direto. Além, é claro, de certos streamers que fazem raids de hate, né? Na Twitch existe um mecanismo chamado raid. Quando você tá encerrando a sua stream, ao invés de simplesmente fechar a live para que aquela audiência não se disperse, você pode escolher algum canal que você goste, algum amigo seu, algum outro streamer pequeno que você quer ajudar e digitar no seu chat /raid, o nome do canal, e você envia, antes da sua live finalizar, toda a sua audiência que tá conversando ali contigo, participando da live, pra live de outra pessoa. E isso é muito legal, muito bom, muito maneiro. Só que alguns espertalhões utilizam-se disso pra mandar pessoas pra irem lá dar hate em pessoas que eles não gostam. E diversos criadores se uniram pra reivindicar da Twitch condições melhores de moderação. Talvez uma criação de uma inteligência artificial, um machine learning, alguma coisa que consiga evitar esse hate todo. Ora, se o nosso colega novo homem consegue criar um bot que detecta se o comentário é idiota ou não e bane quem comenta idiotice, por que é que o careca da Amazon não consegue fazer um negócio pra evitar que gente seja spamada por bot na maior plataforma de live
streams. Além disso, eles alegaram também que os principais afetados por isso eram o que eles chamam de grupos marginalizados, que são as tais das minorias. Mas, novamente, eu sei que você, menino endireitado, fica já com nojinho da movimentação quando você ouve esse tipo de coisa. Mas, por favor, abstrai e tenta entender o lado dos caras. Até porque se eles conseguiram uma mudança, isso vai ser bom pra todo mundo. Até porque, novamente, até mesmo pessoas como eu já se lascaram por causa desse tipo de coisa. E eles então lançaram a hashtag #TwitchDoBetter, que numa tradução livre seria algo equivalente a Twitch melhore. O que depois virou uma movimentação de paralisação que eles não chamaram de greve e não usaram nenhuma iconografia que possa ser associada a movimentos políticos, chamada A Day of Twitch, um dia sem Twitch, que foi uma movimentação de abrangência mundial para chamar a atenção da Twitch e fazer com que eles melhorassem os sistemas deles de moderação. Essa movimentação aconteceu no dia 2 de setembro e teve impactos reais no número de usuários que estavam acompanhando a Twitch. E as reuniões com os cabeças da plataforma já rolaram e provavelmente isso vai ter um impacto real. Enfim, esse movimento já estava se organizando há algumas semanas, que foi depois dele, e talvez com uma certa medida de inspiração nele, que apareceu o apagão da Twitch aqui no Brasil, que não teve um impacto tão grande assim no número de visualizações e usuários ativos na Twitch no dia da sua paralisação, e gerou até um movimento contrário, de pessoas fazendo lives para, entre aspas, furar a greve. E apesar disso, curiosamente, os próprios organizadores do evento disseram que acharam que ele foi bem sucedido. E antes da gente entender por quê, a gente tem que entender por que esses dois movimentos são tão diferentes e o que é que levou o outro a ter mais impacto que esse. Vamos lá, para começo de conversa, o movimento brasileiro veio na onda das reivindicações por melhores condições de trabalho, por assim dizer, e por preços de subs que eles consideram, entre aspas, mais justos. Se você quiser entender um pouco melhor por que isso aconteceu, assista o meu outro vídeo a respeito do caso e depois você volta aqui. O que é uma coisa extremamente localizada e que só diz respeito ao Brasil, não tem abrangência global. E por definição, vai ter um escopo muito menor e um número muito menor de pessoas envolvidas. Além disso, eles se autodenominam um movimento de esquerda radical anticapitalista, o que por si só pode acabar afastando uma ou outra pessoa que não se identificam com esse tipo de movimento, o que restringe ainda mais o número de pessoas que poderiam aderir à causa. Além disso, a utilização do termo greve, que veio junto com a utilização do termo sindicato, adiciona todo um peso a isso aí, que faz com que muita gente simplesmente tenha repulsa e fuja do negócio. Isso porque o pessoal lá de fora não só fez um movimento reivindicando coisas que afetam a todos os usuários da Twitch, não só os streamers, porque do mesmo jeito que pro streamer é chato ter o seu chat invadido por uma mob de hate, para as pessoas que estão assistindo ali junto com ele interagindo também é, porque a interação no chat fica inviável. Muito provavelmente, porque a Twitch não é idiota nem nada, eles já estavam tentando arrumar essas ferramentas de moderação. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas a Twitch é propriedade da Amazon, a Amazon é uma empresa de capital aberto, e não soa nada bem para nenhum investidor quando você vai mostrar o chat da sua plataforma e lá tá rolando ataques gratuitos e coisas indecentes e etc, etc, etc. E se percebe que muitas das sessões de chat são facilmente manipuláveis e podem ser entupidas de uma hora para outra por usuários falsos, usuários fantasma e ataques de ódio. Epa, até porque imagina a insegurança que isso deve dar no investidor. Olha, se o sistema deles é tão fácil assim de fraudar, quem é que me garante que os reportes deles acerca de usuários ativos e de número de visualizações são corretos? E será mesmo que eu quero investir numa plataforma que, por ser uma plataforma de lives, tem como foco dela a sua interação social, e tendo como foco dela a sua interação social, tem sistemas tão ruins de moderação de chat assim? Enfim, isso causa uma insegurança. Além disso, eles não usaram nenhuma iconografia que possa ser associado a esses movimentos de massa da esquerda, mas usaram de um outro negócio que faz qualquer megacapitalista se mover. A acusação de que grupos marginalizados estavam sendo afetados pela vista grossa que a Twitch fazia esse tipo de conduta. E bom, eu não sei se vocês sabem, mas boa parte da estratégia de marketing dessas grandes empresas e boa parte do dinheiro que esses investidores gastam apoiando movimentos sociais de forma completamente filantrópica e sem nenhum interesse escuso embutido, gira em torno desses tais grupos marginalizados e do apoio de movimentos que dizem por eles lutar. Não é Apple, que faz campanha pró-direitos humanos, mas usa fábricas em países subdesenvolvidos que supostamente nem mesmo salário paga aos seus trabalhadores. Vai tomar no Tim Cook. Gostou da piada? A moeda da discriminação e o papo identitário são fatores de pressão muito fortes, que fazem esses caras se moverem muito fácil. E aqui você nota que isso não é uma questão de esquerda contra a direita. Até porque um movimento assumidamente de esquerda mais radical, que adota um tom de mais trabalhista, da união dos trabalhadores, este está sendo completamente ignorado. E o tal do sindicato dos streamers que estava vindo mais ou menos junto ali, teve que mudar o tom que ele estava usando e substituir o lance do sindicato por união e da postura mais assertiva por outro para ser mais bem visto. Então aqui a gente nota que falar sobre
sobre grupos marginalizados funciona e o papo da esquerda mais tradicional não. Há uma diferença entre essas duas coisas e digamos que não é todo canhoto que está do lado e costuma fazer o jogo dessas corporações. Na verdade, do mesmo jeito que essas grandes corporações ignoram esses movimentos mais trabalhistas e mais nacionais e mais localizados, eles também ignorariam você aí da direita se você viesse falar a respeito de intolerância com o cristianismo. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas a forma do homem latino de ser, por assim dizer, e do cristianismo latino, é um fenômeno que intelectuais e o próprio governo americano batizaram de, entre aspas, machismo, que sim, foi um termo criado para literalmente rotular os imigrantes latinos, e foi associado ao comunismo durante a Guerra Fria. Então você, homem latino tradicional cristão, é visto por esses teóricos americanos, que muitas vezes apoiam esse identitarismo e que costumam ser mais liberaisões, como algo indesejável. Hoje em dia, por perpetuar as instituições patriarcais, etc, e na época da Guerra Fria, por ser uma ameaça que pode levar ao comunismo. E quando você para pensar que existe um jogo muito sutil que essas grandes corporações jogam junto ao governo e essas estruturas, você nota que não é uma questão de esquerda contra direita, é questão de interesses dessas elites contra quem não faz parte delas. E muitas vezes, nesses casos, quando eles vão dar porrada em alguém, eles vão dar porrada tanto na esquerda, que eles chamam de radical, ou que se autodenomina radical, quanto em você, homem latino cristão conservador defensor da família tradicional. Nota-se aqui que, em muitos casos, apesar da gente não se dar bem, porque a gente é meio reacinha com os nossos amigos canhoto, muitas vezes existem certos fatores que nos fazem compartilhar certos, entre aspas, inimigos. Em alguns casos, ao invés de ficar nessas brigas internas aqui dentro do país, é melhor a gente se direcionar a ver o que a gente pode fazer junto, não é mesmo? E até mesmo ser um pouco mais inteligente. A gente nota, por exemplo, como a greve streamer lá de fora, o Day of Twitch, conseguiu um certo impacto, não só pelo número de pessoas que estavam aderindo, até porque antes da paralisação acontecer, eles já conseguiram a reunião com a Twitch. Mas, na verdade, eles conseguiram por conta do vocabulário que eles usaram. Eles usaram a linguagem dos caras contra os caras e conseguiram o que eles queriam. Se ao invés de ficar bradando a respeito da defesa dos valores tradicionais, você, enquanto, por exemplo, uma pessoa latina ou periférica, chegasse e botasse o pau na mesa e dissesse, olha, estão discriminando a cultura latina, estão praticando racismo estrutural contra o Brasil, e usasse da mesma moeda para reverter o jogo com os caras, talvez as coisas funcionassem de forma mais inteligente. Você pode usar a própria subversão para virar a mesa e subverter o jogo dos caras. Não é mais esperto do que ficar simplesmente gritando contra os gays de cabelo colorido que querem... Talvez seja um pouco. Inclusive, quando você grita contra os gays de cabelo colorido, nos comentários do seu criador de conteúdo favorito, eles também lascam seu criador de conteúdo favorito utilizando o algoritmo. E isso exacerba ainda mais essa divisão, esse lance da esquerda contra a direita, que muitas vezes você mesmo diz que é o objetivo dos movimentos identitários, o tal do dividir para conquistar. E quando você joga esse jogo e você se volta contra certos grupos e contra todo mundo que não é do seu alinhamento político, automaticamente você tá ajudando a causar essa tal dessa separação, enfraquecendo o seu próprio país em relação a essas corporações que vêm lá de fora. Ou seja, você tá fazendo o favor de se marcar como um dissidente, marcar quem você assiste como um dissidente e invalidar completamente o seu discurso e não conseguir absolutamente nada do que você quer, porque você tá jogando nas terras dos caras, sob as regras dos caras e fazendo absolutamente tudo errado. Nossa, mas por que você tá dizendo que o tal do grupo do apagão da Twitch foi bem sucedido? Porque, bom, lembra que eles disseram que eles são um grupo de esquerda radical e etc. Então, me parece que o objetivo deles não era simplesmente causar uma mudança efetiva com a paralisação em si, e sim fazer barulho suficiente para divulgar a causa e as ideias deles. Era só isso que eles queriam fazer, e isso eles conseguiram. Porque, bom, até mesmo os maiores streamers da plataforma falaram a respeito da paralisação deles. E muitas vezes, até mesmo você, curando a paralisação e o citando diretamente, ajudou ainda mais a divulgá-los. Ou seja, do mesmo jeito que os caras não foram ouvidos por não usar o discurso certo, você, ao mesmo tempo, fez o jogo das corporações e dos seus inimigos, da esquerda, do tal do pessoal do apagão, ao adotar a postura que você adotou na internet. Parece que nós, amigos defensores do xadrez 4D, acabamos jogando o xadrez de 4. Então, se eu fosse recomendar alguma coisa pra vocês, em frente a essa situação toda, aprender qual é o vocabulário que você pode usar pra defender os seus próprios valores, aprender como é que você pode usar ele no discurso público e utilizar-se do ambiente cultural pra
para favorecer o que você acredita de fato, sem fazer concessões, obviamente. Que é um exemplo muito bom de como isso é feito com o passar dos séculos. Eu sei que vocês ficam bravos quando eu cito coisa católica, mas a própria igreja é muito boa em fazer isso. Enquanto você chama o Papa de comuna, ele tá dobrando a mídia para promover a igreja, mesmo que algumas medidas, como o lance da missa tridentina, sejam questionáveis, ele tá se usando das pautas atuais e de movimentos atuais para fazer o que a igreja sempre fez. Tipo aquele negócio de sair de madrugada escondido para alimentar desabrigados, construir uma lavanderia com sabão em pó gratuito no Vaticano para mendigo poder lavar a roupa e se limpar e ter oportunidades decentes em entrevistas de emprego e sair da miséria, fazer a missa dos lava-pés no presídio para se colocar como vigário de Cristo, o cargo mais alto dentro da ordem eclesiástica, lavando o pé de um prisioneiro, assim como Jesus fez com os apóstolos, se humilhando para ensinar humildade e um valor cristão, utilizando-se de pessoas marginais, que são inclusive defendidas pela mídia, e baseado em todas essas ações que esse pessoal mais acanhotado não poderia dizer que são ruins, e com esse bom crédito, o cara literalmente consegue, por usar esse vocabulário, ser aplaudido por eles, e depois que eles compram a narrativa de elogiar o Papa para irritar boomer direitista anticatólico, ele pode soltar frases como essa, em que ele compara aborteiro com nazista sem ser criticado. Por quê? Porque isso iria contradizer a narrativa dos caras. Vê se pode. E caso você tenha birra com o Papa ou com a Igreja Católica por motivos de anticatolicismo, e não é como se ele fosse o primeiro exemplo a fazer esse tipo de coisa. Pesquise lá o que os jesuítas fizeram aqui no Brasil. Mas caso você tenha problema com exemplos católicos ou religiosos por alguma espécie de nojinho anticatólico, procure um livro do Scott Adams chamado Ganhando de Lavada, no qual ele faz um estudo de caso de como o ex-presidente Laranjo manipulou a mídia, fazendo eles passarem raiva e cobrirem o que ele estava fazendo para ganhar exposição de graça, e assim vencer uma eleição. Obviamente, o tipo de tática adotada por ele não pode ser adotado hoje em dia, por conta da supressão no discurso, mas ainda assim, é um bom exemplo de como usar as reações que você sabe que a mídia vai ter, o linguajar que você sabe que vai causar reações neles, para promover o que você acredita e conseguir fazer alguma coisa no mundo. É assim que se faz para ter qualquer força, é assim que se faz para dificultar o trabalho de quem tá querendo se derrubar, e assim que se faz para fazer alguma coisa que preste. E a postura que a gente vem tomando nos últimos anos, especialmente de uma década pra cá, é um negócio que só vai fazer com que você seja marcado, não consiga mudar nem converter ninguém, e vai nos lascar a longo prazo. Além, é claro, de contribuir para causar a divisão contra a qual a gente mesmo tá tentando lutar. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Por favor, se inscrevam aqui no meu canal para sinalizar pro YouTube que você tá se interessando por isso aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos Neocon de WhatsApp, com a galera jovem, com Avatar de Anime, e enfim, vocês compartilhem no grupo da família. Tenho certeza que a sua mãe vai adorar esse canal. E por favor, e é claro, cheque por favor os nossos patrocinadores aqui na descrição, se você se interessa por cripto e também quer ajudar eles que estão ajudando o nosso canal a se manter de pé, beleza? Muito obrigado por você acompanhar até aqui e até a próxima. Valeu!